Então, nossa quarta aula de gestão tributária é a aula que antecede a nossa avaliação. Todo mundo aí muito atento às dicas, aos conteúdos e para que a gente consiga, no final de tudo isso, acima de tudo, conseguir utilizar isso na nossa vida, beleza? Vamos lá para a pauta da nossa aula. Então, inicialmente, a gente tem que ver que a nossa aula 4, ela vai falar de todos os temas discorridos nas nossas 3 primeiras semanas, correto? Todos os temas: planejamento tributário, relação entre tributos e custos, elisão, evasão fiscal, contabilização de tributos, ICMS, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Tudo que a gente viu nessas 3 semanas, ok? Inicialmente, vamos lá, falar sobre o planejamento tributário, relação entre tributos e custos, elisão, elusão e evasão tributária, que foi o conteúdo da nossa primeira aula, ok? O que a gente, de cara, a gente perguntou, a gente fez uma indagação para a gente começar a pensar tributo. Quem é que gosta de pagar tributos? Aí a gente cita um senador americano, na revisão do Código Tributário dos Estados Unidos, ele diz assim: não quero que tributem você, não quero que tribute, que me tributem, né? Tributem aquele cara atrás da árvore, ok? Quando se remete esse cara atrás da árvore, o que foi decidido nos Estados Unidos e acabou repercutindo em todas as nações, e é natural que isso. Em vez de tributar a pessoa física, resolveu-se tributar mais a pessoa jurídica, porque se enxerga menos, ok? A maior carga tributária no nosso país é em cima dos produtos, em cima das vendas de produtos e mercadorias. Dessa forma, o enxergar o que você paga de tributo é muito menor se tributasse simplesmente a renda. Então a tributação hoje, a base está mais nas empresas, não quer dizer que você não paga indiretamente, você é quem contribui. Quanto mais aumenta o tributo de um produto, maior preço o produto tem e maior valor você vai pagar. Mas quem é responsável pelo pagamento normalmente são as empresas, e isso oculta algumas coisas da tributação, ok? Vamos lá, continuar nossa ideia? E a gente fez uma enquete que diz: a tributação te incomoda. E a gente foi saber das ruas o que as pessoas sabem sobre tributos, o que elas querem sobre tributos. Dessa forma, tem um vídeo aí pra gente ver. Roda o vídeo, por favor. Você sabia que o Brasil tem a maior carga tributária entre os países emergentes? É mais alta até que o do Japão e dos Estados Unidos? Infelizmente essa é uma realidade. Mas será que as pessoas sabem onde se encontra a tributação no dia a dia? Acompanhe. Quais são os seus maiores gastos? É com comida, com alimentação. Meus maiores gastos são com despesa mesmo de casa, comida, transporte, assim, alimentos, essas coisas. Os meus maiores gastos é com, tipo, compra de roupas. E os impostos? Esse assunto incomoda? Claro que incomoda, porque como o pessoal explica, né, que nós trabalhamos dentro do ano, nós trabalhamos 3, 4 meses só para pagar impostos. Então incomoda, claro que incomoda, né? Não. Acho que não me incomoda não. E a senhora tem uma noção de quanto a senhora paga de impostos? Não tenho, nunca parei para pensar nisso. Rapaz, eu como agora eu estou desempregado, mas quando eu estava empregado, mais ou menos, se eu ganho R$1.000, R$1.300 por mês, eu acho que é uns R$400, eu acho que vai tudo de imposto do meu salário, eu acho que vai. Para falar a verdade, o imposto é tão alto que a gente não tem nem noção. Pela quantidade de itens que a gente compra, o imposto ele é tão grande que se a gente tivesse o valor menos, com certeza seria bem melhor. Não tenho uma noção não, mas acho que se eu fosse para botar numa noção seria muito. 350 só. Assim, só de IPTU. O resto dos impostos a gente paga porque tem um desconto nos nossos contra-cheque, né? Bem, nós brasileiros não temos o costume de analisar e identificar onde, como e por que pagamos impostos. Mas você, como técnico em finanças, deve conhecer a fundo esse assunto, concorda? Bons estudos e até a próxima! Então, como vimos aí na entrevista, tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, que a pessoa só sente que paga o imposto aquele que sai do seu próprio bolso, que é o sobre os salários, e eles começam a vincular isso. Eu pago tanto de imposto que é o que eu pago sobre o salário. A gente tem que entender que não é só sobre o salário, sobre o produto que você compra também tem imposto. Outra coisa que nos chama a atenção foi uma lojista onde ela fala assim: olha,
eu nem sei quanto é que eu pago de imposto. É muito preocupante as empresas não saberem quanto paga de imposto, que é em virtude disso que ela forma o preço, é em virtude disso que ela tem lucro, que ela tem prejuízo ou não. E aquele vínculo, olha, se o governo não investe em obras, eu não tenho que pagar imposto porque é mal aplicado. Não é esse o requisito. Estudos indicam que a sonegação não tem vínculo nenhum à aplicação de dinheiro público. A sonegação tem indícios na sua motivação, na sua base que você tem sobre tributo no país. Eu sonego porque eu tenho essa possibilidade e eu acabo sonegando, beleza? Então a tributação a gente devolve aqui. Por que o Estado, por que nós pagamos tributos? Né? Por que a gente paga tributo? O Estado presta vários serviços aos cidadãos. Em virtude desse serviço, para quê? Saúde, segurança, educação, previdência social, justiça. Todos esses serviços são colocados à disposição da população. Nós não podemos vincular o tributo com o serviço. Nós não podemos fazer esse vínculo, mas é em virtude disso que temos esses serviços. A nossa tributação é muito alta, os serviços não são tão bons. É outra esfera. A gente está pensando na esfera do direito administrativo, da gestão pública, a gente está falando aqui de finanças. A gente tem que pagar o menor tributo possível dentro da legalidade, ok? Continuando nossos slides. Então a gente tem aqui, ó, serviços prestados pelo Estado, né? Previdência social, educação, saúde, segurança. E de que forma que a sociedade financia isso, né? ICMS, RPJ, ISS e os outros demais tributos. Então essa é uma balança que tem que funcionar para que possa existir essa outra parte de contrapartida do Estado. Ok? E como fica o empresário nisso? Tem uma carga tributária que é alta e a competitividade. O que eu consigo fazer para fazer essa relação carga tributária com competição, competir com os outros? Quem escolhe a melhor carga tributária pode estar também escolhendo ser mais competitivo. Quem escolhe a melhor carga, se o teu concorrente tem uma carga tributária melhor que a sua, uma opção tributária dentro da lei, melhor que a sua, ele está mais competitivo que você. Correto? A gente tem que analisar isso que a gente vai analisar nas nossas aulas. Vamos lá para os slides. Então, assim, a solução, que solução seria? O planejamento tributário. O conceito de planejamento tributário é este, ó. Planejamento tributário é o conjunto de condutas que o contribuinte pode realizar visando pagar a menor carga tributária legalmente possível. Ok? Então, por que planejar? Para pagar menos impostos, no maior prazo e dentro da legalidade. São esses três quesitos. Eu tenho que pagar menos, ou no maior prazo, e ainda dentro de tudo isso, dentro de uma legalidade. Os conceitos, nossos conceitos que a gente tem de tributo, remetendo lá à aula de direito tributário, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa expressar que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativamente plenamente vinculada. O que a gente tem que tirar disso aqui? Importante a gente lembrar que deve ser compulsória, é obrigatório o pagamento, que ela não é ato ilícito, então você tem que pagar mesmo que você não fez nada de errado e que os elementos dele vai estar na lei. Então você só vai ser obrigado a pagar aquilo que tiver na lei que você realmente é obrigado a pagar. Você sempre vai poder buscar na lei a definição do tributo, como que você tem que pagar. Tem vários tipos de tributos, impostos, taxas, contribuições diversas e empréstimos compulsórios. Ok, gente? Então é isso. Então tem que estar dentro da lei e não depende de você ter que errar para poder pagar tributo. Não é ato ilícito. Ato ilícito não é tributo e não entra nem no cálculo, nem entra nem na demanda que vocês têm aí de planejamento tributário. Correto? Todos os impostos hoje são previstos em legislação. Um imposto que não está previsto em legislação não é aplicado e o Estado não tem aplicado isso, que não pode aplicar isso. Beleza? Vamos lá. Bem, pessoal, agora vamos ver os elementos fundamentais do tributo. Cada tributo vai ter fato gerador, base de cálculo e alíquota. O fato gerador é a descrição do fato da vida que ao se tornar realidade, gera aquela obrigação de você pagar o tributo. A base de cálculo é um número que quantifica aquele fato gerador. E ele vai servir de base para calcular o valor a ser pago pelo contribuinte.
E, por fim, a alíquota é um fator, geralmente é um percentual, que você aplica sobre a base de cálculo, e aí você vai ter o valor que você vai pagar para quitar o tributo. E tudo isso aí tem que estar definido em uma lei que vai instituir o tributo pela entidade responsável por instituir. Então, de quem que é a obrigação de pagar o tributo? Do contribuinte. O contribuinte é aquele sujeito que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. Por isso que a lei obriga ele a pagar o tributo. Ou então vai ser um responsável. O responsável é aquele terceiro que, apesar de não ter uma relação direta, ele responde porque é mais fácil para o fisco alcançar ele fazer o pagamento do tributo. Mais fácil do que o contribuinte. Isso é conhecido como substituição tributária. Então, continuando, pessoal, evasão. Evasão é o ato ilícito, contrário à lei, de omitir tributos, né? Também é conhecido como sonegação. Outro fator que a gente estudou foi elisão. Elisão é o ato lícito, já é de utilizar as brechas da lei, né? Para diminuir a carga tributária, atendendo às obrigações principais e acessórias da tributação. Também é conhecido como planejamento tributário. Por último, temos a elusão, que é o ato ilícito também, pessoal, de simular, fingir os negócios ou atos que não foram praticados, para encobrir o verdadeiro negócio. Então, você vai falar uma coisa, mas vai fazer outra. Também é conhecido como abuso das formas. Vamos lá para uma breve apresentação, breve externa. Os irmãos Vitor e Lázaro. Vitor é dono de uma empresa que a atividade principal é a venda de computadores novos. Lázaro, que é técnico em finanças, foi visitar seu irmão. Acompanhe só essa história. O meu irmão, tava com saudade de você, meu filho. Você tá bem? Tô bem, e você? Como é que tá? Tranquilo. E a empresa, ganhando rios de dinheiro? Até parece. Rapaz, essa loja até as moscas. Tá todo mundo comprando computador, agora é online. Tu não tá sabendo dessa moda, não? Qualquer coisa que eu vou comprar, eu vou pra internet. E outra coisa que eu não te conto, hein? Vou falar. Rapaz, o tanto de ICMS que eu tenho que pagar aqui dentro dessa loja, olha, isso aqui não tem condições não, rapaz. Olha, às vezes eu fico até pensando em parar de emitir nota fiscal, entendeu? Isso é evasão fiscal, e se te pegam, dá até cadeia. E eu que não vou te tirar de lá. Mas não tem nenhum outro jeito não, meu irmão, de não pagar esse tal desse ICMS? Peraí. Rapaz, e se eu fingir que eu só alugo os computadores ao invés de vender? Aí eu não pago. Aí eu ganho mais. Aí essa empresa vai pra frente. É, não ia ter que pagar, mas ia estar na ilegalidade do mesmo jeito. Essa coisa de fingir também tem nome. Se chama elusão fiscal. E dá cana do mesmo jeito. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não, mas tem sim coisas que a gente pode fazer. Você pode fazer um planejamento tributário. Assim, por acaso, você anota na conta de impostos a recuperar do seu ativo os valores do ICMS destacados nas notas fiscais de compras da empresa? Rapaz, tu tá falando é grego pra mim. É grega? Isso aí é? Mano, tu sabe que a empresa tá começando e eu não entendo nada desse negócio de contabilidade não, né, Lázaro? Eu não sei porque que eu perguntei isso ainda. Mas deixa, mais tarde eu passo aqui e a gente vê isso direito. Não, então fechou. Era isso aí que eu queria, ainda bem que tu veio. Porque olha só, tá, tu vai consertar isso aí, mas a gente não vai fazer nada de legal não, né? Não, claro que não. Quando você faz tudo certinho e aproveita as oportunidades que a tributária oferece para pagar menos tributos, isso se chama elisão fiscal e é 100% legal. 100% legal? Ah, mano, ainda bem que eu tenho você, hein? Coisa boa, um menino que estudou, isso aqui é um orgulho. Tão feliz assim quando eu vi a conta dos meus honorários. Meu irmão. E a mamãe, como é que tá? A mamãe tá bem? Mas você tá tão mais bonito hoje, meu filho. Vem cá, orgulho da família. Vem cá, dá um abraço aqui no seu irmão. Ô, homem que estudou. É um menino de ouro mesmo, hein? Tá aí a nossa definição. A gente falou sobre planejamento tributário, a gente falou sobre evasão, a gente falou sobre ilusão, a gente deu uma base de fato gerador, ok. A nossa primeira aula, que foi a apresentação do tributo a vocês, a gente já conseguiu fazer a revisão, ok? Agora nós vamos passar para a nossa segunda parte,
para a nossa segunda aula e revisão dela, beleza? Vamos lá? Então, na segunda parte, a gente falou sobre contabilização de tributos, em especial a ICMS. E a gente apresentou o Simples Nacional como uma forma de tributação e, além de apresentar como uma forma de tributação, a gente apresentou os cálculos, beleza? Considerações sobre o ICMS. Existem alíquotas internas e externas de ICMS. As internas são operações em que o vendedor e o comprador da mercadoria residem no mesmo estado. E as externas divididas em alíquota interestadual, de estado para estado, ou alíquotas de exportação. Correto? Então tem esses dois tipos de alíquotas, internas e externas. O ICMS tem um princípio da não cumulatividade, ou seja, eu não acumulo, eu não pago repetidas vezes eles, eu vou aproveitando crédito. E ainda tem o princípio, a substituição tributária, que é alguém pagar por você lá, o responsável, que a gente já viu nos conceitos iniciais. E ainda a gente vai fazer um contexto do ICMS e a contabilidade. Beleza? Gente, ICMS é o maior arrecadador, é o imposto que mais arrecada tributos nesse país. Ele chega a 40% dos tributos pagos são de ICMS. Correto? É um imposto muito importante para o Estado, mantém o Estado, é o principal imposto dos Estados e ele é muito importante para poder manter toda a máquina administrativa estadual. Correto? O ICMS é pago sobre todas as mercadorias, todas as transações de mercadorias, salvo as isenções e as alíquotas zeros ou coisa parecida. Correto? Tem duas formas. Eu posso vender para dentro do estado, eu pago a alíquota fechada, é a alíquota interna chamada, e posso vender para outro estado, que é chamada alíquota interestadual. Então quer dizer que a alíquota interna normalmente dos produtos são 17, existe 17, 25, 12 outras alíquotas, 18 em alguns estados, e a alíquota interestadual são de 12,7%. Então quer dizer que se eu vender para outro estado eu vou pagar menos tributo? Não. Quando você vende para outro estado, você vai emitir um tributo à base de 12%. Mas quando o outro estado recebe, ele vai cobrar a diferença entre os 12, os 17 ou os 25. Depende da tributação de cada estado. Então o ICMS acaba sendo, por isso que ele não é cumulativo. Todo mundo paga, mas todo mundo paga a partir daquele valor que já foi recolhido. Ok? Eu sempre aproveito os créditos. Ok? Vamos para a contabilização disso, que na contabilização a gente vai conseguir identificar. Então assim, a gente tem que saber que a contabilização de tributos ICMS e o que você, técnico em finanças, precisa saber para te ajudar no seu dia a dia. Eu tenho impostos sobre compras no regime normal, estou falando do regime normal, imposto sobre compras. O valor destacado na nota fiscal e o valor pago em trânsito, que são os ICMS antecipados, gera crédito junto ao fisco, crédito ICMS. Esses valores de impostos são lançados no ativo, circulantes, impostos a recuperar, ou seja, geram um benefício econômico futuro de utilização desse crédito, beleza? Ou seja, se eu tiver uma nota fiscal no valor da mercadoria for R$1.000, o ICMS destacado de 70 e em trânsito eu pago 10%, que dá R$100, e eu vou lançar como? De mercadoria de fato e de direito eu só tenho R$930, porque quando eu comprei a mercadoria R$70 eu vou conseguir recuperar, então eu tenho que lançar no ICMS a recuperar o valor do ICMS destacado em nota, ou seja, de mercadoria, na verdade, no fundo, eu tenho 930 e R$70 eu tenho de ICMS a recuperar. E eu vou ter que pagar para o meu fornecedor, para quem me vendeu, os R$1.000. Pessoal, mas como assim R$1.000? Isso, pagar R$1.000. O fornecedor, 930 vai ficar para ele, R$70 ele vai pagar a título de ICMS. O que eu paguei na barreira, eu pago na barreira. Então ele vira também um ativo a recuperar, correndo o ICMS a recuperar, eu pago ou fico devendo. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, eu coloquei que é da conta caixa, R$100, ok? Então isso compõe que o meu estoque está em 930 e a recuperar hoje eu tenho 170 de valor a recuperar de ICMS, que é o que alguém já pagou e o que eu já paguei. Então eu não jogo nada fora, ele é não cumulativo. Isso aqui eu vou usar de crédito no momento da saída, ok? E agora, quando eu estou falando desse imposto sobre compras no Simples Nacional, é diferente um pouco. O valor destacado na nota fiscal ou o valor pago em trânsito tem que ser agregados, somados ao custo de aquisição da mercadoria. Por quê? Porque eu não aproveito créditos. Eu não aproveito créditos no Simples Nacional de ICMS. Ou seja, eu tenho ativo, circulante, todo o valor pago compõe o meu estoque. Por quê? Porque eu não aproveito créditos. Como que eu contabilizaria a mesma nota se eu vendesse para a empresa do Simples? O cara fez lá R$1.000 de mercadoria, eu tenho ICMS destacado lá de R$70,
e eu tenho ICMS pago em trânsito de R$100. Quanto que você vai pagar para o seu fornecedor? R$1.000. Você vai aproveitar os R$70 de crédito? Não. Então, mercadoria vai ser lançado todos os R$1.000. Senhor, por que é diferente o outro? Porque lá eu destaco os R$70 que eu viro crédito, não viro estoque. O meu não, eu não aproveito o crédito. Esse crédito eu não vou ter para frente. Então, eu lanço todo esse valor como mercadorias. E o valor que eu pago em trânsito também vai lá para mercadorias. Correto? Então, eu tenho ativo, se eu paguei, ativo caixa. O que eu faço? Chama atenção aqui. É muito comum pegar esses R$100 no lucro, no Simples Nacional, a pessoa pegar esses R$100 e lançar lá como despesa de ICMS. Você tem que entender que você só pagou isso porque você comprou a mercadoria. E o custo das mercadorias é tudo que envolve o valor de operação até chegar na sua prateleira. Então, até chegar a você, esses R$100 já está incluso no valor do produto. Você tem que considerar isso para formar o preço. Se você não considerar isso para formar o preço, você está pagando mais caro nesse produto e acaba não considerando esse valor e formando o preço erroneamente. Ok? Então, tem que tomar muita atenção. Diferencie bem. No lucro presumido, no regime normal, lucro presumido e lucro real, eu aproveito todos os créditos ICMS. Por quê? Lá na frente, quando a gente fazer a melhor opção tributária, a gente vai ver que não é bem assim. Você aproveita como crédito aqui, mas lá na frente você paga mais ICMS. Já no Simples Nacional está tudo dentro de uma grande tabela. Beleza? Vamos seguir na aula. Vamos falar do nosso Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas, ME, e às empresas de pequeno porte, EPP. Previsto na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, com as suas devidas alterações. Beleza? Quem pode ser simples? Sociedade empresária pode ser, sociedade simples pode ser, empresa individual de responsabilidade pode ser, responsabilidade limitada pode ser, empresário pode ser. Correto? Então todo mundo pode ser hoje, menos a sociedade anônima. Correto? Para me enquadrar como ME, o que eu preciso? Ter faturamento, receita bruta igual ou inferior a 360. E para ser EPP, eu sou maior que 360 e eu sou menor ou inferior a 3.600.000. Espera aí. Então até 360 mil eu sou micro e pequena empresa, de 360 mil até 3.600.000 eu sou empresa de pequeno porte. Passou de 3.600.000, o que acontece? Eu não sou mais essa empresa e eu não vou poder fazer a minha arrecadação na modalidade do Simples Nacional. Eu tenho essa limitação de faturamento, correto? Então, às vezes, a opção vai também do faturamento da empresa. Chegou nisso, eu posso ser lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional. Até quanto? Até 3.600.000. Chegou a 3.600.000, não tem mais essa opção de ser Simples Nacional ou lucro presumido. Eu vou partir já para ser lucro presumido ou lucro real. Muda a minha opção e isso a gente tem que observar. Seguindo o nosso Simples Nacional, os impostos contidos no Simples Nacional inclusos são IRPJ, IPI, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, COFINS, PIS, Contribuição Patronal, Previdenciária, o INSS, isso aqui, ó, patronal, a parte do patrão, ICMS e ISS. Todos esses impostos estão inclusos no Simples Nacional. Nós temos a alíquota de partida do Simples Nacional, com alteração feita em 2014, a gente acabou tendo o quê? Tendo que quase todas as atividades estão inclusas no Simples. O que acrescentou foi esse anexo 6, algumas empresas no anexo 5, correto? Então eu tenho alíquota para o comércio, eu tenho alíquotas para a indústria, de partida para a indústria, alíquota para serviços, aí daqui para baixo, serviços e serviços. O que é isso? Por que tanto serviço, tantos alíquotas de serviço? A prestação de serviço tem uma situação muito específica, que é a utilização maciça da mão de obra. Como eu tenho um regime de previdência social, um regime de assistencialismo da previdência social em si, que demanda de recursos, eu não posso pegar empresas que têm grande capacidade de serviço e acabar abrindo mão da parte patronal, da parte do INSS patronal dessas empresas. Por que eu não posso abrir mão? Porque eu preciso arrecadar recursos com isso, senão eu não consigo pagar as aposentadorias. Falando eu, o governo. Então, algumas empresas foi aberto, você pode entrar no Simples, mas a sua folha de pagamento vai continuar como regime normal. Você vai pagar uma contribuição à parte. Você pode entrar no Simples, mas sua alíquota vai ser maior. Então, tem 6 tabelas hoje do Simples Nacional, e os cálculos delas são feitos na mesma dinâmica que a gente vai fazer, o material que a gente postou lá de link, tem todas essas informações, e a gente vai focar aqui no cálculo desses tributos pela tabela 1, que é a tabela do comércio,
mas ela pode ser expandida para as outras tabelas, beleza? Na tabela do comércio, vamos ver ela? Vamos trabalhar sempre com a tabela do comércio. A tabela do comércio simples, ele considera sempre a receita bruta dos últimos 12 meses, a gente vai ver isso daqui a pouco. Até 180 mil, 4%, 180, 360, 5,47%, e a gente vai progressivamente. Quanto maior o faturamento, maior o valor, o percentual de imposto, correto? Que está incluso IRPJ, contribuição social, COFINS, PIS, contribuição previdenciária e ICMS. Nós estamos falando de comércio. Se fosse serviço, teria o ISS. Se fosse indústria, nós teríamos o IPI. Correto? Mas nesse caso nosso vai ser só essa base. Aqui a continuação da tabela, continua assim, maior faturamento, maior valor de imposto a pagar. Maior faturamento, maior valor de imposto a pagar. Beleza? Então assim, vamos lá fazer um cálculo? Encontra a receita bruta acumulada do Simples Nacional do ano de 2013. Eu vou calcular receita bruta acumulada do ano de 2013. Ok? Como é que eu calculo isso? Então vamos lá. Funciona assim. Se eu tenho um inicial de janeiro, 120 mil, o que eu falo? Receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Inclui janeiro? Não. Se eu estou fazendo janeiro, eu incluo o quê? Os últimos 12 meses. No caso desse caso aqui, especificamente, os últimos 12 meses é de janeiro a dezembro do mês anterior. Do ano anterior, desculpa. Então, o valor do meu faturamento acumulado é 1.112.000, correto? Então, 1.112.000, ele vai estar onde esse 1.112.000? Dentro da tabela, vai estar nessa faixa, ó. 1.112.000 está aqui dentro? Tá. Então, qual é a alíquota, então? 8,36, correto? E quanto é que eu vou pagar de imposto? 120 mil vezes 8,36 dá 10.032. Fechado? Aí, como é que eu calculo a receita bruta acumulada do próximo ano? Do ano de 2013. Eu quero calcular agora a receita bruta acumulada do mês de fevereiro. O que eu pego então? Para eu não ter que... Eu posso fazer diferente. Eu posso, para calcular esse mês de... Deixa eu voltar aqui. Para me calcular fevereiro, eu posso pegar assim, ó. 1 e voltando, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aí o que eu faço? Somo tudo isso, correto? Vai dar o quê? Vai dar a minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Para eu achar fevereiro, correto? Tem outra forma de fazer? Tem. Quando eu estou calculando fevereiro, eu pego a receita bruta acumulada do mês 1, que é 1.112.000, aqui o valor, ó, onde eu tirei, acrescento o mês 1 de 2013 e excluo o mês 1 de 2012. Eu chego no valor da receita bruta do mês 2 de 2013, correto? Que é 1.164.500. Então, receita bruta do mês 1, receita bruta acumulada do mês 1, receita bruta do mês 1 de 2013, menos receita bruta do mês 1 de 2012. Assim eu calculo o valor da minha receita bruta. Achei a receita bruta, 1.164.500. O que eu faço? Está entre essa base de faturamento, o percentual também é 8,36. Para achar o imposto, 85 vezes 86 é igual a 7.106. Correto? Eu vou fazer isso todos os meses, ó. Receita bruta acumulada do mês anterior, mais mês 2 do próprio ano, menos mês 2 do ano anterior, chego na minha receita bruta do mês 3, correto? 1.177.000. Óleo está dentro da faixa aqui, 98 vezes 36, 8,36%, 8.192. E todo mês eu vou fazer a mesma coisa, receita bruta acumulada, pego da onde? Pego daqui da anterior que eu achei, mais, menos, mais o mês 3 de 2003, menos o 3 de 2012, eu chego na receita bruta acumulada do mês 4, correto? Quanto que eu calculo? 81.500 vezes 86, que vai dar 6.813,40, ok? Este vezes esse vai dar igual a este, beleza? Para achar o do próximo mês, mesma coisa, pego o valor aqui, mais
o mês anterior, mais o mês anterior, menos o mês anterior do ano passado, o mesmo mês, acho a receita bruta acumulada do mês 5. Correto? Quanto que eu pago de imposto? 93 vezes 8,36. Beleza? Vai dar o valor do imposto. Mês 5, mês junho, mesma coisa, mesmo faturamento. Chego no valor, cheguei a 1.215.300. Entre isto, 8,36. Beleza? E aí isso vai repetir em todos os meses, correto? Por que eu chamo a atenção desse último mês aqui, mês de dezembro? Porque o mês de dezembro, ele não ficou mais, olha, os outros meses eu ficava em qual base de alíquota? 8,36. Ele não ficou mais dentro do 8,36, ele reduziu. Então qual que vai ser a alíquota dele? 8,28. Por quê? O faturamento bruto acumulado dele dá 1.072.000. Então ele vem, muda de faixa e paga sobre 8,28. Ah, pode isso, professor? Pode. Se eu reduzir o faturamento nos últimos 12 meses, eu acabo reduzindo a base tributária. Beleza? E aqui está o Simples Nacional do ano, ó, todo ano calculado, ó, só um mês que foi diferente. A soma de tudo isso daqui dá o valor do meu Simples Nacional do período. Fechado? Então, qual o valor do Simples Nacional do período? 88.910,60, que é justamente a soma de tudo isso aqui, de todos os impostos que eu calculei. Beleza? E o diferencial de alíquota do Simples Nacional? Este valor é incluso no valor das mercadorias adquiridas. Dessa forma, esse percentual entra como parte do custo das mercadorias vendidas. Correto? Então, se foi 420 mil, automaticamente, 420 mil, eu tenho 42 mil de ICMS diferencial de alíquota, Simples Nacional 88.910,60, então tem uma tributação de Simples Nacional dessa empresa especificamente de 130.910,60. Fechado? Vamos lá. E a contribuição sobre a folha? No Simples Nacional, a contribuição não paga, né, contribuição patronal, de INSS patronal. Esse não paga é relativo, que ele acaba pagando dentro da tabela. Correto? Mas ele não paga sobre a folha. Sobre a folha, ele não paga. Beleza? Seguindo. Então, nós já falamos sobre o Simples Nacional. Agora nós temos que falar um pouquinho sobre o lucro presumido e o lucro real. Fechado? Lucro presumido. Gente, ó, regime que tem uma presunção de lucro para o cálculo do IRPJ e contribuição social. Beleza? PIS, COFINS são calculados com base em alíquotas cumulativas, ou seja, é uma alíquota que todo mundo que vai pagando paga de novo, paga de novo e paga de novo. Por quê? Eu reduzo a alíquota para poder fazer essa sistemática. Quais são os percentuais? De IRPJ, para achar a base de cálculo 8%, a alíquota é 15%. Ou posso fazer direto 1,20% que chega, que é os 8% vezes 15%. Ou eu faço 1,20%, ou eu faço vezes 8% vezes 15%. O período que se paga é trimestralmente, contribuição social 12,9% ou 1,08% direto, também trimestralmente. PIS é 0,65%, só que esse é mensal, COFINS 3%, este também é mensal. Beleza? Vamos lá? E o cálculo do ICMS, como é que é feito? Normalmente nas entradas, nas compras de mercadorias, em aquisições de outros estados, a alíquota mais comum é de 7%. Isso depende, né? Existem outras, mas vamos utilizar somente essa em nossos exercícios e exemplos para ficar mais simples para a gente calcular isso. Existem outras e isso aí depende da tabela disposta pelo Senado Federal. Nas vendas existem débitos nas saídas e a alíquota mais comum é 17%. Existem outras alíquotas, mas vamos utilizar somente esta em nossos exercícios e exemplos, beleza? Existem outras, é bom deixar claro isso. Como é que é feito o valor desse imposto? O valor a pagar é a diferença, né, entre os créditos e os débitos. Existem alguns produtos, mercadorias que são abrangidos pela substituição tributária, que consiste em antecipação e encerra a tributação de ICMS. Na maioria dos casos, correto? Tem alguns casos ainda extremos que não. As alíquotas internas dentro do estado mais comuns são de 17%, mas também existem outras alíquotas. Fechado? Então assim, vamos lá. Vamos calcular o lucro presumido desse ano aqui, 2013, desse faturamento, considerando que eu tenho compra de 420 mil e uma folha de pagamento de 82 mil. É a mesma empresa que eu calculei pelo Simples Nacional. Recapitulando que aqui na folha de pagamento, no Simples Nacional, não tem influência nenhuma, eu não pago nada.
Então, para calcular, vamos calcular primeiro o PIS. Quantos por cento é o PIS? PIS é 0,65. Então, eu pego 0,65, não é isso? Pego 120 vezes 0,65, chego no valor, 85, chego no valor, 98 também chego no valor do PIS. Beleza? Cheguei nesses valores aqui, alimento uma planilha para mim saber quanto que eu estou pagando de PIS. E o COFINS, como é que é? COFINS é 3%, então eu vou jogar 3% sobre todos os valores e eu vou calcular mensalmente. Esse vezes esse é igual a 3.600, 85 vezes 3, 2.550 e assim sucessivamente, multiplicando o valor por valor. Então eu já tenho aqui alimento isso aqui, alimento a minha base do PIS. Já tenho o PIS calculado, já tenho a COFINS calculado. Vamos para o RPJ? Estou falando de 3 meses. O que eu faço no RPJ? A primeira coisa que eu faço no RPJ é somar 3 meses, ó, janeiro, fevereiro e março. São 3 meses. Somei e deu 303. E o que eu faço agora? Vezes 8%, dá quanto? 24.240. E agora? Vezes 15%. Dá quanto? 3.636. Qual o valor do tributo então? 3.636. Então eu pego os 3.636, 3.636 e alimento o IRPJ. Recapitulando, se eu pegar isso daqui e multiplicar diretamente por 1,20, também chego nesse valor. E recapitulando também, a gente está falando de uma empresa comercial. Existem outros percentuais para achar a base de cálculo. Beleza? E aí a contribuição social? A contribuição social é a mesma coisa, soma os últimos 3 faturamentos, pego os últimos 3 faturamentos vezes 2%, chego na minha base de cálculo. Pego a minha base de cálculo, multiplico pela minha alíquota, chego no valor do meu imposto. Tem como fazer de outra forma? Tem. Pego o valor do faturamento direto vezes 1,08%. Opa, não é que não. Vezes 1,08% vai dar quanto? Vai dar os 3.272,40. Então eu posso fazer vezes 12 vezes 9 ou diretamente vezes 1,08. Correto? Beleza? Pego esse valor aqui, alimento na planilha. Nós calculamos de janeiro, fevereiro e março, PIS, COFINS de todos os meses, IRPJ e contribuição social. IRPJ pode ser vezes 8 vezes 15 ou 1,20 direto. Contribuição social pode ser vezes 9 vezes 12 ou 1,08 direto. Beleza? Então vamos lá. Mês de abril, maio e junho, só pegar e multiplicar cada faturamento pelo ponto 65, eu acho o PIS, e vezes 3% eu acho a COFINS. Fechado? E RPJ, somo os 3 meses, vezes 8, vezes 15, chego no valor, ou direto em 20 também chego no valor. Contribuição social é o mesmo valor aqui, dos últimos 3 meses, vezes 12, vezes 9, chego no valor do imposto, ou eu posso fazer o quê? Vezes 1,08 também chego no valor do imposto. Vou fazer isso em julho, agosto, setembro, mesma dinâmica, vezes 3, vezes 0,65, vezes 3, vezes 1,20 dos últimos 3 meses e vezes 1,08 dos 3 meses. Uma atenção maior, sempre que o IRPJ e a contribuição são trimestrais, ó, sempre juntando 3 meses. O PIS e a COFINS são mensais. Atenção nisso, correto? No mês outubro, novembro e dezembro, mesma dinâmica, ponto 65, ponto 65, ponto 65, 3%, IRPJ vezes 1,20 o faturamento dos últimos 3 meses, contribuição social vezes 1,08 o faturamento dos últimos 3 meses. Ou, se eu quiser também, faço na fórmula completa. É da sua escolha. Correto? Tem como eu apurar o ICMS? Tem como eu apurar o ICMS. O ICMS é apurado de que forma? Eu tenho crédito sobre as compras, ou seja, 420 mil. Vamos colocar que eu tenho crédito, que eu efetuei a 7%, comprei de outro estado, dá 29.400. Vamos colocar que eu tenho débito sobre vendas e eu tenho uma alíquota de 17. Eu tenho quanto? 180 mil. Qual que vai ser o valor do meu imposto? Os 180 mil? Não. Por que não? Porque eu tenho crédito de quanto? 29.400. Então o valor do meu imposto vai ser o quê? Vai ser a diferença deste para este. Então, o meu imposto a pagar, e que eu vou considerar na minha tributação, é de 161.565. Fechado? Então, é crédito por débito. Beleza? Apuração da folha de pagamento. Nós vamos considerar o 27,8%, existe 28,8%, existem outras denominações. A gente está trabalhando numa fixa aqui, isso você tem que ver com o seu contador, ou até mesmo nas pesquisas na internet. Então, pego os 82 mil,
vezes 27,8% dá o valor do meu INSS a recolher, que é o que eu vou pagar da parte patronal, R$ 22.796. Não estou falando aqui na parte que desconta do funcionário. Beleza? Seguindo, né, eu tenho toda a minha tributação da PIS e da COFINS. Da PIS, da COFINS, do Imposto de Renda, da Contribuição Social e assim vai. Aqui ficou alternado de novo, né? Esses slides estão derrubando a gente. Beleza? E chego na minha tributação total. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Do lucro presumido. Primeiro, que quando a gente fala de INSS, naquele vídeo, o primeiro vídeo que a gente passou, a menina fala assim, o imposto é aquilo que eu pago lá sobre o valor do meu salário. Aquela parte para a empresa não é imposto nenhum, não é nada, contribuição não é nada. Por quê? Ela retém do funcionário e repassa para o governo, para o sistema previdenciário. Correto? O que nós estamos falando aqui de previdência é aquela parte que é do empregador. Responsabilidade e obrigação do empregador. Quem paga é o empregador, ele não desconta de você. Sobre o seu salário, normalmente ele paga 27,8% a mais para alimentar o sistema do INSS. É só pensar bem, se você paga entre 9% e 11%, isso não vai conseguir que faça a sua vida toda ficar aposentado. Então a empresa tem que colocar mais 27%, 28% em cima do que você recebe. Beleza? O FGTS, tanto a empresa do Simples Nacional, conta do lucro presumido, conta do lucro real, os outros regimes tributários que vão ter, paguem o FGTS também. Então não faz diferença nenhuma para o cálculo da nossa tributação. Não quer dizer que o que nós estamos apresentando aqui é o total da tributação, mas é a tributação que tem que ser considerada para que você faça o cálculo da melhor forma de tributação entre o lucro presumido e o Simples Nacional. Ok? Vamos aqui fazer os nossos parâmetros. Então, se a gente olhar lá do Simples Nacional, eu tive 88.910,60 e tive um diferencial de alíquota de 42, um total de 130.910. Do lucro presumido, então, do Simples Nacional, eu tive 130.910 de tributação, lucro presumido 237.485,85 tributação. Qual é a melhor forma? O que é melhor para você? Pagar 130 ou pagar 237? Você que decide. Então, a melhor forma de tributação para essa empresa especificamente seria o Simples Nacional. Que observação que a gente tem que fazer? Nem sempre é o Simples Nacional a melhor forma de tributação. Professor, mas deu muita diferença. Mas que o faturamento era muito diferente. As opções eram muito diferentes. A folha de pagamento tinha uma situação específica. Se essa folha de pagamento dessa empresa fosse muito maior, provável que a melhor forma de tributação alterasse entre o lucro presumido, entre o Simples Nacional para o lucro presumido. Depende de vários fatores. Então, alguns fatores ajudam, outros fatores diminuem. Ok? Folha de pagamento muito alta acaba jogando a empresa para o Simples Nacional. Folha de pagamento muito baixa acaba jogando a tributação da empresa para o lucro presumido. Beleza? Professor Franks, dos polos, algumas dúvidas? Tem uma dúvida que o aluno Adair, daqui de Porto Velho, está perguntando. Ele quer saber, no primeiro ano da empresa, como você faz fechar a faixa de faturamento da empresa do Simples Nacional? Muito boa pergunta. No primeiro ano do faturamento, a gente faz assim. O faturamento do primeiro mês, eu faço uma média, eu pondero isso, divido pela quantidade de meses que eu faturei. Por exemplo, faturei 100 mil, divido por 1 é 1. Então, eu vou lá na alíquota e multiplico por 12. Aí vai dar 120 mil, então, ou seja, vou ir lá na base dos 120 mil. No segundo mês eu faturo lá 30 mil, então eu pego 10 mil mais os 30 mil vai dar 40 mil. Divido por quantos meses eu tenho de faturamento? 2. Divido por 2 vai dar 20 mil. Multiplico por 12 vai dar 240 mil, vou lá na faixa e acho o valor da alíquota. Então existe uma fórmula de cálculo para os primeiros 12 meses de funcionamento da empresa, em cima de uma média estabelecida. Pego a quantidade de meses que já tem faturamento, divido pela essa quantidade de meses e multiplico por 12, ok? Faturamento, divido pela quantidade de faturamento, multiplico por 12. Aí eu chego na média, no que seria se ele repetisse aquele faturamento pelos 12 meses. Espero ter respondido. Eu acredito que sim, acho que a pergunta foi bem essa mesmo. Específico. Eu incluí isso, mas achei que a prova ia ficar um pouquinho mais difícil para vocês. Mas naquele material que a gente disponibilizou tem esses cálculos, vocês podem ficar tranquilos, vocês pode fazer essa busca e lá tem esses cálculos das empresas quando se inicia. Muito
importante para vocês é o contato com o contador que vai representar a empresa de vocês. Vocês não sempre estão sendo preparados aqui para fazer a contabilidade da empresa. Vocês estão sendo preparados aqui para ser um auxiliar, um assistente para que consiga também cobrar dos seus contadores algumas ações de planejamento tributário para que a sua empresa não pague mais impostos, beleza? Então muita atenção nisso, de que forma vocês vão ser usados e muita atenção também que a legislação muda a cada dia, a gente tem que ir atualizando. A formação de vocês é assim, terminou a formação, você é técnico em finanças, se passar um ano você não fez nada, você já não é técnico em finanças, já tem muita coisa que você estudou que foi para trás. O estudo no mundo de hoje é contínuo, você tem que estudar continuamente, acompanhar pela internet e por alguns sites que são bem renomados e acompanhar as mudanças na tributação para você e para a sua empresa, que às vezes a gente paga mais porque quer, poderia estar pagando menos, já que a carga é tão alta, a carga tributária é tão alta, a melhor opção é pagar o menos dentro da nossa lei. Professor Franklin. Tem ainda pergunta aqui pedindo para dar uma explicação melhor por que surgiu essa diferença das duas formas de arrecadação. Beleza. Bom lá, gente, assim, a grande diferença se deu em virtude do que no Simples Nacional tudo está incluso dentro daquela lei de 8,36 e no lucro presumido, além dos 5,98 que tem de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, eu ainda tenho o valor do CMS, correto? Se vocês identificarem, quando eu agrego o CMS, quando eu agrego o Imposto sobre a Folha, acabo tendo maior tributação no regime do lucro presumido. Não vai ser sempre assim, isso às vezes vai acontecer, vai ser maior e às vezes vai ser maior no regime do Simples Nacional. Nesse caso específico, vai ser dessa forma. Então você tem que calcular a empresa por empresa sua para depois poder fazer a melhor opção tributária, correto? Então isso aí é em virtude da forma que se calcula em cada tipo de imposto dentro da sua empresa. Beleza, professor Franklin? Estão pedindo também para a gente voltar ali no quadro do cálculo do lucro presumido, que o pessoal está com dúvida lá, professor. Do lucro presumido? Acho que é esse, vai mais para frente, esse quadro aí. Que eu acho que na aula passada... Já foi, é a mesma coisa. Acho que aqui é PIS, COFINS, aqui é IRPJ. Foi a aluna Franci. Aqui é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aqui é ICMS e aqui é INSS. Beleza? Então a única coisa que foi é o termo aqui, a gente acabou usando ICMS, tá ICMS certo. É isso mesmo. É o único que está certo. O ICMS e INSS. Então é só o termo aqui, o cálculo é o mesmo, o montante é justamente esse, o valor total dos impostos. Ok? Deixa eu deixar nesse, né, que aí vocês já fazem. Gente, é assim, são esses os cálculos não são difíceis, os cálculos são fáceis, temos algumas opções e principalmente a mudança de comportamento com relação ao tributo. O tributo é muito importante no nosso país, a carga tributária não é baixa e a gente não está aqui para mudar essa carga tributária, a gente está aqui para mostrar o que tem e o que a gente pode fazer de bom ou para a empresa pagar o menor nível de imposto possível dentro da legalidade. Se eu tenho 3 formas de tributação, eu tenho que transitar entre essas 3 formas de tributação e verificar qual a melhor opção. Professor Frank, suas considerações finais? Bem, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. A primeira aula que eu ministrei aqui também com o professor no dia que ele não pôde, né, junto com a professora Denise. De lá para cá a gente teve muitas participações, gostei muito da participação de vocês e vocês estão de parabéns, espero que façam uma boa prova. Ok, agradecer ao professor Frank por ter me aturado essas 3 semanas, novamente, né? Segunda vez que a gente trabalha junto. Agradecer a vocês pela paciência, parabenizar pelo empenho de vocês nas atividades, desejar, claro, uma boa sorte e que o que a gente falou aqui sirva para que vocês tomem a melhor opção, a melhor decisão possível para as empresas onde vocês vão auxiliar ou até mesmo na vida de vocês, correto? Façam uma boa prova, sejam felizes e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!